Irei fazer uma aplicação aqui de derivada direcional, uma questão que aparece bastante e na aula anterior eu coloquei as bases teóricas. Vou resumir para vocês. A ideia da derivada direcional é, poxa, eu tenho uma função e eu tenho um ponto. Legal. Só que eu posso perguntar assim, que direção e sentido eu tenho que seguir para que aquela minha derivada, aquela minha taxa de variação aumente? Ou então, qual é a direção e sentido que eu tenho que seguir para que aquela taxa de variação diminua? E eu conversei na aula anterior esta informação aqui. Olha, bem aqui eu vou ter o vetor gradiente e a minha direção é esse vetor aqui. O meu desconhecido, podemos falar assim, é esse U aqui, ó. Esse é o vetor que eu quero saber. Porque vai vir na questão a minha função, como veio nesse exercício aqui, ó. Eu tenho a minha função. Vamos começar logo? Olha, vai vir a sua função, só para você entender direito o que eu estou falando. Veio na questão já a função. O que é que você pode fazer? Porque às vezes a pessoa olha isso aqui, ela não entende. Se eu tenho a função, eu posso achar o vetor gradiente. Então, a primeira situação que você faz aqui é obter o vetor gradiente. Ajuda o professor. Como é o vetor gradiente em um determinado ponto? É a derivada em relação a x e a derivada em relação a y. Então, você vai derivar esse t em relação a x e vai derivar t em relação a y. Então, aqui eu vou ter que o nosso vetor gradiente, já ia colocar f, né? O vício, de t bem aqui, em um determinado ponto vai ser, ajuda o professor, vamos derivar minha função em relação a x. Derivada de x à terceira, você coloca 3x à segunda. Derivada de 1 é 0, de x é 1. Esse 2 saiu, y na segunda saiu. Derivada de x é 1. 1 que multiplica 2, que multiplica y na segunda, 2y na segunda. Agora eu vou derivar em relação a y. Olha, derivada de x à terceira. Derivada constante. Eu estou derivando em relação a y. Então, aqui é 0, aqui é 0. A derivada de y na segunda é 2y. Só que 2 vezes 2 vai dar 4. Então, aqui eu vou ter menos 4xy. Agora, não esqueça que eu tenho ponto. Por isso a gente fala, ó, aqui é o vetor gradiente no ponto. Eu tenho ponto, você vai substituir. Aí você chega aqui, vai substituir o nosso ponto. Então, aqui o gradiente no ponto. Qual é o ponto? 1 e menos 2. 1 e menos 2. Está aqui. Aí você agora vai substituir, por gentileza, vai ficar 3 vezes o x, que é 1, elevado à segunda, 2 vezes o y, que é menos 2, negativo, coloque entre parênteses, elevado à segunda. Aqui, menos 4, que multiplica o x, que multiplica o valor do y, que é menos 2. Aí fecha bem aqui. Vamos fazer esses cálculos aqui com calma. Ajuda o prof aí, ó. Deixa eu colocar de vermelho aqui. O meu vetor gradiente nesse ponto 1 e menos 2 será o seguinte. Aqui eu tenho menos 2 à segunda, 4. Fica ligado. 4. Menos 2 vezes 4, menos 8. Então, vai ficar assim, ó. 1 à segunda é 1, vezes 3, menos aqui ficou 2 vezes 4. Base negativa elevada ao expoente par vai dar positivo. Aqui ficou 3 menos 8. E aí vai dar menos 5. Então, faça devagar isso para não ter equívocos. Menos 5 bem aqui. Ao lado, menos com menos vai ser mais. Então, 4 vezes 1 é 4, vezes 2 vai dar 8. Queridos, vamos voltar à explicação que eu estava conversando. Olha só a pergunta. Em que direção? Muitos autores colocam essa história em direção. Acaba sendo complicado, né? O correto é perguntar direção e sentido. Porque direção para a gente, como é um vetor, direção é a direção da reta imaginária que sustenta esse vetor. O sentido, que pode ser mesmo sentido ou sentido oposto. Fica melhor, eu gosto assim, para não ter confusão. Mas vocês vão encontrar, eu deixei aqui, que vocês vão encontrar professores no livro perguntando assim, direção. Né? Aí você responde direção
né, mesma direção, mesmo direção oposta, mas não fica muito legal. É melhor dessa maneira que está aqui na explicação. Lá vai. Está aqui o meu vetor gradiente. Lá vai a pergunta. Em que direção e sentido, vou melhorar, partindo desse ponto 1 e menos 2, a temperatura aumenta? Poxa, lembra que a minha aqui, ó, aqui é a minha taxa de variação derivada, é uma taxa de variação. Se eu tenho uma chapa, a cada ponto dessa chapa eu tenho essa temperatura, a pergunta é qual a direção e sentido que eu tenho que seguir para que a minha taxa de variação aumente. Que a temperatura vai aumentar, está aumentando a sua taxa de variação. Ah, professor, sim. O que é que eu coloco? Nesse caso, quando for aumentar, você escreve mesma direção e sentido do vetor gradiente. Mas não é só para chegar aqui e falar, ó, você chega assim, resposta da questão, você coloca lá na hora da prova. Mesma direção e sentido do vetor. Aí eu sei que a parte teórica diz do vetor gradiente. Eu tenho alunos que na prova colocam vetor gradiente. Não é para escrever isso. É a mesma direção e sentido do vetor, o gradiente que você calculou. Do vetor, aí você coloca, olha, prof, do vetor bem aqui, 5 menos 5 e 8. É isto que é para responder na prova. Que é o meu vetor gradiente. Porque toda vez que perguntar qual é a direção e sentido que a taxa de variação aumenta, mesma direção e sentido do vetor gradiente. Ah, professor, e se for para diminuir? Mesma direção, que é a direção da reta imaginária que sustenta esses vetores aqui, podemos falar assim, mas sentido oposto. Então, mesma direção e sentido oposto ao vetor gradiente, quando você quiser que a taxa está diminuindo aqui, né? E para que a temperatura não aumente, ela diminua rapidamente. Aí você coloca a mesma direção em sentido oposto ao vetor, tá? Menos 5 e 8. Tá? Seria essa a resposta. Qual a taxa máxima de aumento? Quando ele pergunta taxa, é a taxa de variação, filhão. Taxa de variação é a derivada. Ei, legal. Se você quer obter o máximo, tu segue, cola no vetor gradiente. Tudo bem. Mas qual vai ser a maior derivada que você vai ter? Aí eu coloquei na aula passada, estou reforçando, que o DANF, a derivada direcional, o valor máximo dela é o módulo do vetor gradiente. Filho, esse exercício é bem simples. Você vai chegar bem aqui, vai calcular agora, que é o valor máximo, taxa máxima, você coloca ó, a taxa máxima, a derivada máxima, taxa máxima, aí você vai colocar o seguinte aqui, ó, será a norma do vetor gradiente, de T, né? Vamos colocar T para concordar, do vetor gradiente. Mas quem era o vetor gradiente? O vetor gradiente está aqui. Então, eu vou achar a norma desse vetor. Raiz de cada um elevado à segunda potência. É dessa maneira que você acha a norma desse vetor. E aí está na mão, porque é só fazer essas continhas aqui. Raiz quadrada de menos 5 à segunda vai dar 25. Aqui 8 à segunda, 64. Aqui você vai ter um valor de raiz quadrada de 89. E esse cara é aproximadamente 9,4. Ele não falou qual é a unidade, está aqui graus. Está aqui graus centígrados. Então, 9,4 graus centígrados é essa a resposta. Essa é a maior derivada. A maior derivada é aquela que você faz o quê? Vou colar a mesma direção e sentido, porque é o vetor. Que vetor eu tenho que seguir? Não, olha, cola no gradiente. O gradiente leva no máximo. Não quero o máximo, quero o mínimo. Então, pega o sentido oposto dele. Se aqui fosse mínimo, sabe o que mudaria? Mudaria somente aqui. Mesma direção e sentido oposto ao vetor menos 5 e 8. Tá? Mesma direção e sentido oposto. Você escreve aqui, sentido oposto ao vetor, que é o gradiente, menos 5 e 8. E se fosse a taxa mínima, ficaria menos 9,4, que está escrito bem aqui. Ó. É a única diferença
parte muito importante aqui. Fica ligado. Eu te espero. Até a próxima. Rapidola. Epa, não vá embora. Gostou dessa videoaula? Você quer aprender mais sobre matemática? Acesse a nossa próxima videoaula. E um detalhe importante, compartilhe, divulgue sempre o nosso canal Rapidola e deixe aquele seu comentário, aquele seu joinha parceiro. Te espero na próxima videoaula aqui do canal Rapidola.